Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da Igreja de Pinheiros. Nós temos o prazer e a alegria de estar com vocês ao longo aí do último mês, tratando sobre o tema resolução de conflitos. O nosso propósito, obviamente, foi dar passos bíblicos para que nós possamos pensar em como tratar essas questões de relacionamentos, de tensões nos relacionamentos em vários ambientes. Nós falamos a respeito dos relacionamentos a partir de uma tríade exposta na Escritura Sagrada, tendo a esperança de olhar para os relacionamentos e em Cristo podermos dar passos bíblicos para tratar esses relacionamentos. Nós pensamos a respeito de relacionamentos no ambiente masculino, no ambiente feminino, no ambiente de um relacionamento conjugal. Nós falamos a respeito dos passos para ser um pacificador e o chamado que a Escritura faz para que eu e você possamos nos envolver neste exercício de pacificação, do exercício de sabedoria para lidar com pessoas, com relacionamentos. Todos nós temos problemas relacionais, dificuldades relacionais ao longo da vida. A resolução de conflitos ou conflitos relacionais é um problema de todos nós, não somente aqui, mas em qualquer lugar do mundo. Mas nós cremos naquilo que a Escritura nos dá em termos de sabedoria vinda dos céus para tratarmos os nossos relacionamentos. Para finalizarmos a nossa série Resolução de Conflitos, eu convidei 2 colegas pastores para que nós possamos pensar no tema de conflitos agora no ambiente da igreja local. Aquelas situações relacionais que acontecem comumente na vida da igreja e muitas vezes nós caímos em ciladas, as pessoas não sabem como resolver. E isso é um ponto tão sério que nos leva a considerar o fato de que muitas igrejas estão fracionadas, fraturadas internamente, porque elas simplesmente não estão colocando em prática aquilo que a Escritura fala a respeito de como tratar problemas relacionais. Portanto, para falar sobre conflitos, a resolução de conflitos no ambiente da igreja, eu convidei os meus amigos Reverendo Tito Lísias e Reverendo Robert Mota. Reverendo Tito é pastor na Igreja Presbiteriana do Tucuruvi. Ele está servindo essa igreja já como pastor ordenado há 8 anos, à frente daquela igreja, servindo ao Senhor e conduzindo o rebanho de Cristo naquela igreja. Reverendo Robert Mota é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa. Eu gostaria, então, de cumprimentar os meus amigos, irmãos, colegas de ministério, e eu gostaria que vocês trouxessem aí uma saudação àqueles irmãos que estão nos acompanhando. Por favor, Reverendo Robert. Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui no programa Conhecimento e Piedade, desfrutar da companhia desses grandes homens do Senhor e juntos pensarmos igreja, pensarmos biblicamente como lidar com aquilo que deparamos continuamente, né, em nosso ministério. Que Deus nos dê a graça de poder trazer um conhecimento claro e bíblico, uma orientação, né, aos nossos irmãos ouvintes. Reverendo Tito Lísias, por favor, saúde os nossos ouvintes e telespectadores, por favor. Boa tarde a todos, graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento aqui com esses 2 irmãos, colegas, poder pensar um pouco sobre esses problemas que são quase que inevitáveis, termos conflitos na vida da igreja, mas também entendermos a oportunidade de usarmos a palavra de Deus para fazer com que esses conflitos redundem, uma vez sendo resolvidos, né, em glória ao nosso Senhor. É muito bom poder ser instrumento na mão de Deus e assim, esse é o nosso desejo, sermos instrumentos para mantermos a unidade no corpo de Cristo. Esse que é um dos grandes desafios, a palavra de Deus nos orienta, né, nos esforçar para mantê-lo. Que Deus então nos ajude nessa tarde a pensarmos e sermos edificados quanto a essa proposta.
Nós temos a ideia e o objetivo neste programa de conversarmos a respeito de alguns pontos de resolução de conflitos na igreja local. Não é o nosso objetivo tratar de forma exaustiva, longe disso, os conflitos que acontecem normalmente na vida de uma igreja. Nós levantamos algumas perguntas que talvez sejam comuns quando elas ocorrem no ambiente da igreja. Então nós vamos conversar a respeito disso, sempre tendo como referência as Escrituras Sagradas. Portanto, para começar aí a nossa conversa de hoje à tarde, eu gostaria de levantar uma pergunta e pedir ao reverendo Tito que nos ajudasse a entender, mas, obviamente, que todos nós possamos estar livres para comentar na resposta um do outro, no intento de enriquecermos essa tarde, essa conversa, para ajudarmos aqueles que estão nos assistindo agora e aqueles que vão assistir este programa nos dias que virão. Se você quer fazer a sua pergunta a respeito de conflitos na igreja local, por favor, deixe a sua pergunta aqui no chat e nós vamos nos esforçar para trazer uma resposta bíblica que possa ser útil, abençoadora, edificante para a sua vida. Primeira pergunta: diante de uma constatação de conflitos na igreja, sejam estes entre oficiais, membros ou quem quer que seja, nós gostaríamos então de que reverendo Tito ou reverendo Robert, nós oferecêssemos alguns passos práticos e simples para aprendermos o caminho da pacificação. Veja, é um desafio muito grande pensarmos sobre passos práticos, porque cada conflito tem, de certa forma, suas peculiaridades, e eles chegam em determinados níveis e intensidades até nós ou até a igreja, mas de uma forma assim bem geral, para a gente poder, pelo menos, começar a pensar sobre isso dentro desse contexto da igreja. Nós precisamos colocar em primeiro lugar o objetivo máximo pelo qual nós vivemos, né? Nós somos criados para a glória do nosso Deus. E eu penso que um passo inicial para nós pensarmos em uma caminhada prática na busca por resolução de conflitos é localizarmos o nosso coração em relação a essa perspectiva da glória de Deus, né? Pessoas que estão rompidas relacionalmente, pessoas que estão com problemas relacionais devem ambas ou as partes envolvidas pensar em primeiro lugar sobre esse aspecto. Será que a nossa vida, será que essa circunstância tem sido algo que promove a glória do Senhor, né? Promove o nome do nosso Senhor, exulta o coração do nosso Deus, traz alegria ao Pai. Então, o Robert Jones, no livro Em Busca da Paz, ele aponta essa como uma perspectiva muito fundamental para que nós possamos nos posicionar, né, nos localizar em uma situação de conflito, onde, nesse conflito, o tema principal é a busca pela glória do Senhor. É importante nós pensarmos sobre isso, né, meus irmãos, porque nós estamos acostumados com uma vida conciliar, tanto o conselho da igreja local, presbitério, sínodos, né, e até o Supremo, e muitas vezes nós temos embates, divergências, nós temos diferenças, nós discutimos assuntos, né? Pastores muitas vezes divergem e reuniões podem muitas vezes ficarem acalouradas, né? E aí toda vez que a gente sentir que a situação tem se intensificado, eu acho que esse primeiro passo prático, que é, e a glória de Deus nisso tudo? Será que são as minhas motivações, as minhas percepções, as minhas interpretações, as minhas vontades que estão de alguma forma governando o meu coração e as minhas reações nessa divergência, ou é verdadeiramente uma busca pela glória do Senhor? Porque uma busca pela glória do Senhor muitas vezes deve ser feita energicamente, a defesa da igreja, dos interesses da igreja de Cristo, mas na maioria das vezes não é. Muitas vezes nós falhamos quando perdemos o foco
desse primeiro referencial, que é a busca pela glória do Senhor, e por interesses pessoais, interesses escusos, falhas do nosso coração, nós acabamos nos desviando e gerando alguns desses conflitos. Então eu penso que esse é um primeiro passo, né? Buscar agradar a Deus, buscar glorificar a Deus, ter isso como um primeiro referencial para a gente poder nos posicionar diante de um conflito. Acho que o segundo passo, reverendo, é a gente considerar a necessidade de arrependimento. Quando nós percebermos num conflito que nós falhamos, nós somos causadores, nós precisamos, e sem meias palavras, né? Às vezes nós somos muito neutros ou muito, perdoe minha palavra, mas cínicos, né? Quando, olha, se porventura eu te machuquei, olha, se por acaso aquilo que eu falei, né? Nós vamos ser diretivos, olha, creio que eu te machuquei com aquela expressão, olha, certamente aquela palavra foi muito dura. E o arrependimento é um dos primeiros passos quando nós lidamos com o Evangelho para encontrar restauração. É você assumir o seu pecado, é você reconhecê-lo, é você pedir perdão às instâncias, né? Primeiro a Deus e aqueles que foram atingidos. Então, uma busca pela pacificação sempre deve envolver também o arrependimento. E o arrependimento não é apenas a confissão, né? É o estabelecimento de estratégias para não mais recorrer àquele pecado, cair naquele pecado. Então envolve também uma reflexão. O que é que eu preciso fazer diferente para eu não ir até o meu irmão com uma falha novamente, né? E em último lugar, à luz da Escritura, eu penso também que a restauração do amor. Paulo sempre fala, né, Paulo fala na sua epístola a Timóteo que um dos problemas dos últimos dias é o amor mal direcionado, né? O amor direcionado demais para si, depois para outras coisas, dinheiro, que é a avareza, entre tantas direções erradas ou equivocadas do amor. E é possível que os conflitos, de alguma forma, também evidenciem um amor mal direcionado, um amor egoísta, um amor que deveria ser dado a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então eu penso que a direção do nosso amor é algo a gente considerar quando nós estamos falando de conflito. Então, glória de Deus, arrependimento e poder mensurar ou avaliar quais as direções do nosso amor em um conflito. Eu achei muito interessante, Tito, a sua menção a respeito de localizar o coração, justamente porque a gente vive num momento em que as pessoas estão árduas em fazer as suas ideias, os seus pontos valerem a qualquer custo, né? Então, até nós vivemos num momento, né, bem relativista, né? Diz assim, você pensa assim, eu penso diferente, mas nós realmente temos que ser confrontados quanto a quem é a glória, qual é o objeto, o fim, o alvo dessa questão, desse entrave que começou na igreja, né? Se realmente houver partidos, mas se não houver realmente um coração intencionado em buscar a verdade, sendo que essa verdade ela glorifica a Deus, ela honra a Deus, ela adorna a doutrina de Deus, então realmente nós não poderemos dar passos práticos, né, em termos de resolução de conflitos. Então, ouvir a respeito da glória de Cristo, da glória de Deus, né, da honra, do adorno da doutrina de Deus, do arrependimento e da direção do amor, realmente nos dá boas direções, né, bons referenciais para nós caminharmos dentro desse tema na igreja. Reverendo Robert, que gostaria de... Só para somar, né? Nós somos, de fato, pacificadores. Eu acho que, além de compreender todos esses princípios, a gente precisa entender o princípio que nós fomos chamados para Deus para pacificar. E isso não quer dizer que essa tarefa é dada para o pastor ou para o conselho. É todo crente, né? O crente é chamado para ser um pacificador. Então, a partir do momento que eu entendo a minha missão, né, de pacificar, eu começo a parar para enxergar essas características, né? Eu enxergo isso como uma necessidade, pois isso tem que ser o estilo de vida do crente, para que então a igreja viva dentro de uma harmonia. Porque nós temos um problema intrínseco em nós, né, que é o tal do egoísmo, né? Isso está latente.
Isso está em todo tempo querendo sobressair das nossas conversas, né, naquilo que nós queremos fazer, no nosso papel de liderança, né, nas nossas, nos nossos relacionamentos. E muitas das vezes é isso que tem mostrado os nossos pecados. E, em vez de resolver e pacificar, começa a intensificar o que talvez seria simples e fácil, né? Então, apenas entender que isso é necessário, importante, são, né, virtudes essenciais da vida do crente, né? E isso é um desafio porque a gente, mais uma vez, pensando aqui com essas considerações, tanto suas, Robert, como de Tito, nós vivemos numa sociedade tão individualista, né, onde realmente eu estou buscando continuamente, né, aquilo que você falou, né, o egoísmo, né, na vida do homem. Nós estamos buscando tanto, digamos assim, benefícios ou coisas que nos beneficiem, né, continuamente, e dentro de uma estrutura extremamente individualista, e de fato pensar de forma corporativa no corpo de Cristo, né, na glória de Deus, e confrontar o coração com esses referenciais, realmente são extremamente úteis, né, para nós tratarmos. Robert, pegando aí a deixa, eu gostaria de trazer uma outra pergunta. E a pergunta é um pouco mais ácida e polêmica. Porque essa é para mim, né? Vamos lá. A disciplina é bíblica. Como lidar com ela e as suas implicações dentro e fora da igreja? Então, estamos aí no tema disciplina bíblica. Certo, de fato é bíblico, né? A gente vê isso muito claro no Antigo Testamento, né? Como Deus disciplinava o seu povo, e ele disciplinava o povo sempre apresentando o caminho do arrependimento, né, as consequências dos atos sem o arrependimento e, ao mesmo tempo, a graça de um Deus que é fiel à sua promessa, à sua aliança. Então nós temos isso muito claro nas Escrituras, desde Gênesis capítulo 3. Então isso faz parte, é necessário a disciplina. Agora a grande pergunta é, né, quem gosta de ser disciplinado? Quem gosta de ser exortado? Você chegar para o irmão e falar, meu irmão, está errado, você não pode caminhar nessa direção. Você vai trazer uma exortação diante de algo que ele gosta, ele não vê como algo errado, ele não vê como algo ruim. É bom, eu gosto. E você está me chamando a atenção? Não, peraí. Mas ninguém gosta disso, na verdade, né? E aí nós vemos duas coisas. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Primeiro, entender que a disciplina parte de um conhecimento sobre o Deus que nós servimos. Porque Deus, ele é justiça e o amor dele se revela também na disciplina. Hebreus deixa isso muito claro para nós, né? Hebreus vai falar que essa disciplina é necessária. No momento, né, pode ser que não seja boa aos olhos de quem é disciplinado, mas vai produzir frutos de justiça. Né? Então a disciplina ela tem um propósito, né, como o nosso irmão Tito colocou. O propósito é glória de Deus. Sim. Então a igreja ela precisa caminhar dentro desse ideal. A igreja precisa vivenciar isso que Deus deixou para nós. E quando ela não está caminhando nessa direção, Deus coloca a liderança justamente para chamar a atenção. Assim como os profetas faziam isso no Antigo Testamento, Deus levanta líderes para conduzir a sua igreja, a fim de que todos cheguem, aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, todos cheguem a uma unidade da fé. Ou seja, todos possam pensar juntos a mesma coisa, em prol desse ideal. Então a disciplina ela é necessária, mas a gente sabe que ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser confrontado. E aí, por conta do nosso egoísmo ou do nosso orgulho, a gente quer trazer justificativas para os nossos atos. E dentro dessas justificativas, às vezes nós
excedemos isso porque nós buscamos elementos fora da Escritura para defender aquilo que nós fazemos de errado, para justificar o nosso erro. Por isso que eu falei que a disciplina ela precisa passar primeiro por um claro conhecimento das Escrituras, da parte de quem vai disciplinar alguém e da parte de quem vai ser disciplinado, para entender, olha, isso é bom para mim. Eu estou podendo voltar de novo para os caminhos do Senhor e fazer as coisas para a glória do Senhor. Então, parte disso. E a outra coisa, que também, de certo modo, está ligado ao conhecimento, é lembrar das promessas que foram feitas, inclusive ao conselho, quando foram examinados, né, todo o conselho tem essa prerrogativa de falar para aquele que está chegando na igreja como membro, olha para esse corpo de presbiteratos e pastores, eles vão cuidar de vocês, eles têm essa prerrogativa de pastorear, e se em algum momento eles chamarem a atenção de vocês, você entende que eles podem, devem fazer isso, a pessoa diz, claro, podem e tal, mas na prática não é isso que acontece. Sim. Então a pessoa precisa lembrar disso. E a outra coisa é que na profissão de fé, diante de toda a igreja, ele também proferiu que iria, né, andar nos caminhos do Senhor, e se em algum momento ele desobedecesse, ele iria ser confrontado para voltar. Então a disciplina tem esse propósito de trazer o trôpego, o faltoso, como Hebreus coloca, para mais próximo de Deus. Num processo de arrependimento, confissão, abandono e aperfeiçoamento. Então, isso é disciplina. Então, nós temos que disciplinar, mas nós não temos que ter medo do que nós iremos nos deparar. Porque o mundo está ensinando para os nossos crentes coisas que levam a uma implicação mais séria em relação à disciplina, né? E a gente precisa, sem medo, nos posicionar, porque quem nos cobra é Deus, né? Maldito o homem que recebe aí a ira de Deus, né? E por agradar a homens prefere fazer aquilo que o mundo ensina ao invés de cumprir com a responsabilidade dada por Deus, né? Então, eu acho que são coisas importantes a pensarmos dentro dessa pergunta, dentro dessa temática, né? Eu acredito que nós estamos diante de um desafio muito grande, né? Até porque existem extremos, né, quanto à disciplina bíblica. E eu creio que isso tem que ser resgatado, né? Esse ensino claro, digamos assim, dos alvos da disciplina eclesiástica, até porque esta é uma das marcas de uma igreja bíblica saudável, é a disciplina bíblica. Uma igreja que não exerce, pratica, experimenta a disciplina, ela tem uma falta tremenda, né, em termos de trazer glórias a Deus, ou estar sendo zeloso para com a justiça, a santidade, e fazendo-o de forma amorosa e firme na Escritura, né? O binômio amor e firmeza precisa estar bem ajustado. Mas o que é que vocês acham aí quanto, digamos, aos excessos? Eu acredito que as pessoas olham para a disciplina eclesiástica e olham para ela com olhos negativos, né, por causa nós vamos, digamos, envergonhar uma pessoa. Digamos, eu levantaria a pergunta: toda a disciplina tem que ser pública? A disciplina pode ser tratada em termos particulares, né, quando alguma coisa não se tornou público, né? Então as pessoas têm dúvidas e as pessoas têm esperanças ou experiências negativas de um excesso e de uma disciplina sendo conduzida sem amor e de forma antibíblica, né? Como é que a gente poderia ajudar esses irmãos a ajustar aí essas falsas impressões sobre essa doutrina? O que você acha, Tito? Eu penso
que o desafio é o resgate bíblico, como o pastor Robert posicionou. O autor aos Hebreus deixa muito claro ali no capítulo 12 que a disciplina é uma manifestação de amor. Ele compara como um pai que não permite que o filho se prejudique e, por demonstração de amor, ele disciplina o seu filho. No início pode gerar tristeza, como o texto diz, mas depois produz fruto de justiça. E esse é um resgate, realmente. Como o senhor mencionou, pastor Roberto, nós estamos vivendo aí em um grande despertar pela fé reformada, pelas doutrinas da graça. Muitos têm conhecido, descoberto ou redescoberto as bênçãos, né, dos frutos da reforma protestante. Só que parece que não é proporcionalmente na busca por essa teologia reformada que se aplica também um desses elementos da doutrina reformada, que é aquilo que nós chamamos, por exemplo, na nossa confissão de fé, de censura eclesiástica, né, ou disciplina eclesiástica, que, como foi mencionado, é uma das marcas, né, de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica. Então, a pregação sobre isso, eu penso que o ensino sobre isso, a igreja precisa ser relembrada sobre isso. É interessante esse contexto que nós estamos mencionando, porque eu precisei ir a uma congregação da nossa igreja no domingo passado para falar sobre esse assunto, tratar desse assunto. O tribunal do nosso conselho se reuniu e teve que lidar com o assunto. E isso traz sempre muitas oportunidades também para a igreja relembrar sobre a natureza da disciplina e a manifestação da graça de Deus sobre aqueles que passam pela disciplina, para aqueles que, de alguma forma, são pastoreados e acompanhados. E aí eu acho que está um grande ponto que ajuda nesse processo de disciplina, que é justamente o acompanhamento do conselho para com o disciplinado. Porque nós temos no Código de Disciplina pelo menos 3 níveis, né? Você tem uma admoestação, que pode acontecer nessa esfera individual, como foi mencionado pelo irmão. Então, o conselho pode chamar um faltoso para uma reunião, depois, né, de um processo, e fazer uma admoestação a essa pessoa acerca do seu pecado, acerca da necessidade de arrependimento e cuidado. Você tem um afastamento da comunhão, pode ser temporário ou não, por tempo indeterminado, até que o faltoso dê provas do seu arrependimento. Você tem um agravante dessas 2 instâncias inferiores, que é a exclusão. A exclusão, pelo Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, ela nunca é o primeiro passo. Ela é sempre um agravante de uma situação anterior. Então, um apenado que não se submete à disciplina é que ele pode ser excluído. Ela nunca é a primeira forma de disciplina. Bem também como a necessidade de um acompanhamento do conselho, seja de uma maneira formal, quando o conselho disciplinar estabelecer uma espécie de tutor para aquele apenado, seja um presbítero, seja um pastor, um dos pastores. Isso formalmente é importante que aconteça, que haja um registro, inclusive, acerca desse que acompanhará o apenado, mas bem como o conselho e o ensino para com a igreja, que todos acolham, né? Paulo, quando escreve na sua 2ª epístola à igreja de Corinto, aos Coríntios, ele fala ali para que os irmãos deem profundas manifestações de amor ao apenado ali que ele está tratando diante daquele caso de imoralidade que foi disciplinado, para que isso não redunde, né, se essas manifestações não forem feitas, em profunda tristeza. Então a igreja precisa também aprender a lidar com a disciplina. Sim. Infelizmente, muitos, por uma visão distorcida, acabam, ou por falta de amor, como a gente já falou, olhando para o apenado com um ar de superioridade, né, tratando como se fosse uma espécie de pária, né, de um marginal na vida da igreja, uma pessoa que está sofrendo uma disciplina, pode ser de alguma forma, infelizmente, maltratada pela própria igreja. Então eu penso que esse texto, né, ele é fantástico ao dizer que a igreja também precisa ter cuidado para produzir evidências de amor, para não causar uma profunda tristeza no apenado. A disciplina é pedagógica, né? Exatamente. Ela tem esse propósito de aperfeiçoar a própria igreja, né? Quando a gente olha Deus falando através dos profetas, mostra isso, né? Então a igreja precisa também entender, e isso parte, né, de algo que o Tito colocou, da pregação, ensinar, né? Nós
temos aí nesse mundo coaching, né, pregações, né, que massageiam o ego, quando nós temos que confrontar o ego, pois é o ego que traz o problema para dentro da igreja, né, e a gente, né, tem feito diferente para poder agradar todo mundo. Mas a Escritura fala que nós temos que pregar a palavra, insta quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende. Né? Então esse é o propósito. Né? E a Escritura também tem essa prerrogativa. Né? Ela diz lá que ela é útil para o ensino, para repreensão, para correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas algo, só para complementar mais um ponto, fique à vontade. Algo que o Tito colocou que é seríssimo. O grande problema hoje, dentro do que você perguntou, é nós não sabemos lidar com um penoso, com aquele que sofreu a pena. Né? Nós não sabemos lidar. E ele, às vezes, revoltado também, né? Ele foge, ele sai. Ele não quer passar por aquela vergonha. E nós não sabemos fazer. Por mais que nosso código de disciplina nos instrui a colocar um tutor, né, no apenado, nós temos dificuldade de fazer isso na prática. Né? Eu conheci um pastor que ele faz algo admirável. Né? Ele disciplina e depois ele vai, junto com a esposa, cuidar daquela pessoa. E ele contou certa vez que ele pegou uma família destruída por conta da necessidade da disciplina e ele ia junto com a esposa lá para lavar louça, para varrer casa, né, para poder ajudar com as crianças. O mesmo pastor que disciplinou. Por quê? Porque ele estava ensinando o valor da disciplina. E depois essa família foi restaurada. Porque o pastor todo tempo acompanhou. Então a gente precisa aprender isso, né? Isso é muito importante. E o Tito pontuou essas duas coisas, né? E isso até tocando nesse ponto, pastor Robert, eu acredito que talvez esse seja um dos maiores problemas quando de fato a pessoa ela é disciplinada e abandonada. Sim. E aí é que eu coloco que o aconselhamento bíblico é uma bênção para a vida da igreja. Sim. Porque, digamos, designar um presbítero, um pastor, ou um irmão idôneo, maduro, para que acompanhe aquele que recebeu a disciplina é essencial, fundamental. Sem dúvida. Para tratar as questões do coração, para perceber de fato os frutos deste arrependimento. Então isso é uma bênção, digamos, quando uma pessoa é acompanhada e aquele tutor, conselheiro, aquele irmão que está acompanhando aquele irmão ou irmã que foi disciplinado, pode dar testemunho, né, à liderança da igreja. Sim. E dizer, olha, ele está dando passos de arrependimento, ele está participando novamente da igreja, ele está desejoso de fato de dar este testemunho na igreja, né, do seu arrependimento, né? Então isso é saudável para a vida da igreja e nós podemos, como igreja, assim, tratá-lo com amor, né? Tratá-lo e recebê-lo novamente. Isso realmente é uma alegria, uma festa na igreja quando o faltoso se arrepende e volta à comunhão do corpo. Penso demais. Às vezes parece que para os membros e às vezes até para a liderança, que aquele faltoso, ele é como um leproso, né? No Antigo Testamento, tem que ficar fora do arraial, ficar distante. Mas por quê? Porque falta esse preparo, né? E isso que você colocou é fundamental, né? Tem 3 conselheiros bíblicos aqui, né? O aconselhamento precisa ser passado para a igreja, desde daquele neófito da fé até o mais bem preparado. Sim. A gente precisa ensinar a como conversar, a como orientar, como capacitar, porque o aconselhamento vai justamente buscar o coração daquele que está no pecado, nos vícios, e ajudá-lo, né? Mas sem esquecer da importância de fazer isso de uma maneira totalmente bíblica e que às vezes leva à necessidade da disciplina, até mesmo pública. Sim. Eu gostaria de
levantar aqui uma situação para nós três pensarmos, tá bom? Eu posso até começar aí a rodada, mas eu gostaria de ouvi-los, né? Se vocês têm algum comentário a fazer. E a situação é a seguinte: pastor, o senhor tem que resolver um problema que ocorreu na sala da escola dominical e também no grupo familiar. Tem uma pessoa que tem agido de forma inapropriada e ninguém fala nada. O senhor tem que ir lá resolver, pastor. O pastor tem que resolver. Pessoalmente, né, eu obviamente agradeço, né, a pessoa que trouxe, né, a situação, né, diz assim, olha, irmão, eu vejo que o irmão está eu vejo que o irmão está preocupado, né, com a situação, detectou algumas coisas, detectou a postura inapropriada, né, deste irmão que está acontecendo, digamos aí, na sala da escola dominical ou até mesmo no grupo familiar. Então, o primeiro passo que eu dou é agradecer a esta preocupação do irmão. Mas a segunda parte da minha fala é sempre, já que o irmão detectou, o irmão tem sido testemunha, o irmão está assim preocupado com a situação, Deus está chamando você a dar um primeiro passo, né, e com grande humildade e firmeza na palavra de Deus, chamar este irmão para conversar, né? Então eu estou ali orientando esse irmão a dar os passos, né, que nós encontramos ali em Mateus 18, né? Uhum. Se um irmão pecar contra você, vai ter com ele. Primeiro, faça-o de forma particular. Se isso aconteceu num grupo familiar e foi público, talvez ali os líderes do pequeno grupo, né, você ou mais outra pessoa, com muito cuidado, né, se achega ao irmão depois de uma reunião e trata o problema. E traz o problema à tona e diz, olha, irmão, isso está acontecendo. A palavra de Deus nos orienta desta forma e nós gostaríamos de que o irmão realmente ponderasse a respeito disso e abandonasse aquilo que o irmão está fazendo. Então, isso é um ponto. Obviamente, muitas vezes, quando eu tomei essa postura, a pessoa fez o que eu orientei e o problema foi resolvido. Uhum. Então, assim, ela saltou estágios, digamos, na resolução. Obviamente, se a situação não se resolver e se você precisar de testemunhas, façam. Se as testemunhas, mesmo com as testemunhas, o problema não for solucionado, aí neste momento nós podemos entrar dentro do ambiente da situação. Mas muitas vezes é uma cilada, não é verdade? O que vocês acham aí da situação, né? Pastor, o senhor tem que resolver. Eu não tenho o dom da exortação, não sei nem, eu procurei muito esse dom da exortação, não achei. Quando Deus chama a todos nós a nos exortar e a encorajar mutuamente. Gostaria de ouvir os irmãos quanto a essa situação aqui do irmãozinho que detectou o problema e disse, pastor, resolve lá para a gente. Tito, resolve o problema para nós. Olha, eu penso que é uma tentação no afã de sermos pacificadores, nós mesmos, pastores, queimarmos essas etapas, né? Então, nessa situação hipotética, e quem é essa pessoa? Deixa eu ir lá resolver essa situação para não permitir que essa situação se alastre, mas resgatando tanto uma fala do pastor Robert que disse que a pacificação é para a igreja, ela não é uma exclusividade da liderança da igreja. Então, o crente é chamado para a pacificação. Nós somos ministros da reconciliação. E Deus nos chamou para fazermos isso nessas esferas individuais, a princípio, como foi mencionado em Mateus 18. Então, é o ofendido quem busca o ofensor. Jesus Cristo não disse, se teu irmão pecar contra ti, vai até o pastor e fala, né, vai tu e ele somente. Né? Se ele ouviste, ganhaste o teu irmão. Então, muitas vezes, pastores, presbíteros, liderança, acabam sendo poupados se nós cumprirmos Mateus 18. Não sei, talvez uma visão equivocada
da igreja, achar que o pastor é quem deve resolver todos os assuntos, até mesmo os particulares, podem motivar essas movimentações de ir até o pastor para que o pastor resolva, né? É também muitas vezes um conforto, né? Você quer evitar o desgaste a qualquer custo, então olha, pastor, aconteceu isso, o senhor pode ir lá resolver em meu lugar? Então, crentes muitas vezes preferem o conforto da não confrontação e acabam acreditando que esse é um dos papéis do pastor da igreja. Então, acho que esses conjuntos aí de fatores que nós mencionamos podem explicar, não justificar, obviamente, o porquê que nós muitas vezes somos chamados para resolver situações que poderiam e deveriam ser resolvidas em suas devidas esferas individuais, depois essa que é a segunda etapa, né, que é você levar uma ou duas testemunhas para que a verdade possa ser estabelecida na companhia de outros irmãos e, por fim, levar ali a igreja. No caso, alguns estudiosos divergem sobre o que seria ali a igreja no sentido de instituição, no sentido de liderança, ou até mesmo com relação ao aspecto público daquela disciplina, mas independente de como seja, dentro da própria estrutura presbiteriana, ali a liderança, o conselho da igreja, é a terceira etapa, seria o terceiro passo depois de outros anteriores não observados, né? E a igreja precisa lembrar desse princípio, que ela cada membro é chamado por Deus para exercer essa pacificação nessa esfera, a princípio, individual. Verdade. Uma outra coisa também que a gente pode pensar é discipulado. Por que eu falo discipulado? Porque quando um irmão vai chamar a atenção do outro, vai falar assim, mas quem é você para chamar a atenção de mim? Né? E por que o discipulado? O discipulado, ele leva, né, a igreja a entender como ser igreja nesse convívio uns com os outros. Eu olho para o meu irmão, né, que está me discipulando como um líder para mim. Mesmo que ele não tenha talvez nenhum cargo na igreja, a não ser o de discipulado. É um líder para mim. Então, quando ele fala, é uma autoridade falando. Sim. Né? É uma autoridade falando. Então, quando a igreja ela vive dentro desse escopo de ser uma igreja discipuladora, nós vamos conseguir mais facilmente agir. Porque, de fato, hoje isso é um problema. Né? Eu lidei com adolescentes, eu lidei com jovens, né? E a gente via isso. Né? Até ia, né? O irmãozinho lá chamar a atenção do outro, mas falou assim, não, quem é você? Né? Quem é você para falar de mim e tal? Não, vou falar para o pastor então. Né? Aí ia falar com a gente, e a gente entendia que ali a gente talvez precisaria agir, né, também. Mas esse é um ponto que a gente precisa ajudar a nossa igreja, né, a enxergar cada um dos membros, não superior a si mesmo, mas como uma família unida, né, como Paulo vai nos ensinar, em um só corpo, né, sendo membros, né, de um só espírito, para então olhar para o outro que está me exortando como alguém que é usado por Deus. Né? E Hebreus, inclusive, vai ensinar isso, vai falar, né, lá também, Hebreus 2 vai falar que é a igreja que tem que ajudar aqueles que estão trôpegos, né, a se levantar para continuar a caminhada. Né? Então, são essas considerações também a respeito desse problema aí. Obrigado, Robert. Obrigado, Tito. Vamos à nossa última pergunta, mas antes de entrarmos na nossa última pergunta, eu gostaria de encorajar você. Nós estamos tratando do tema resolução de conflitos na igreja. Deixe a sua pergunta aqui no chat. Nós vamos encerrar a nossa transmissão ao vivo, mas o programa vai continuar e esse programa vai todo ser disponibilizado na playlist da IPP TV. Então, às 15h30 nós vamos ter este encerramento dentro deste plano ao vivo, mas nós continuaremos a transmitir e a finalizar a última pergunta do nosso programa, e você vai ter ali na nossa playlist o programa na íntegra,
talvez para você aí ouvir novamente, ser edificado e poder aplicar isso na sua igreja, nos seus relacionamentos. Eu gostaria de trazer uma próxima pergunta, e a pergunta é: o Senhor nos uniu a Ele para sermos uma só carne, um só corpo. Então, como lidar com os grupos, com as famosas panelinhas que se formam dentro de uma igreja? E quando essas panelinhas começam a brigar entre si, o que nós podemos fazer para resolver esses conflitos? Não agora de pessoas individualmente, agora mas de grupos que talvez se digladiam dentro da igreja. Robert, por favor, nos ajude aí a pensar sobre isso. Nós temos uma ideia errada, um pensamento errado quanto a isso. A gente tende a falar, olha, a gente não vai conseguir acabar com os grupos, esses grupos, né, que se reúnem por afinidade. Né? Por quê? Porque aquele grupo ali tem mais afinidade um com os outros, por isso eles se fecharam ali. Né? E aí, às vezes, quando você vai chegar para conversar com esse grupo, você fala assim, mas por que vocês não se abrem para que mais pessoas estejam também com vocês? Olha, aquelas pessoas estão ali. Aí eles falam, não, mas o nosso grupo não está fechado. O grupo não está fechado, mas você está escolhendo quem vai estar no grupo. Ou seja, você mesmo fecha o grupo. Né? Por quê? Porque você escolhe as pessoas por essa questão de afinidade. E aí eu vejo um grande problema, porque quando eu vou para Filipenses, Paulo fala para nós que nós temos que fazer as coisas sem partidarismo ou vanglória, né? Sem egoísmo ou orgulho, né? Porque nós estamos unidos e nessa unidade da fé nós temos que viver dentro de um só propósito. Então, é um pensamento errado dizer que os grupos dentro da igreja sempre vão existir e tem que existir. Né? Eu não vejo isso na Escritura. Né? A Escritura em todo tempo está falando de unidade. E essa unidade é no corpo. E o corpo é toda a igreja inserida, né, nessa videira. Então a gente precisa desconstruir isso. Né? Temos que desconstruir isso. Porque isso não traz benefício para uma igreja saudável. Então, eu tenho que entender que quando a Escritura me fala que agora eu sou membro do mesmo corpo com o Alberto, com o Tito, eu preciso então fazer isso valer, aquilo que Deus me ensina através da Escritura. Então, nós de fato não teremos talvez muita intimidade, mas nós seremos parceiros dentro de um propósito. E o propósito foi dado à igreja, e não uma pessoa específica. Né? É a igreja. Então, toda a igreja caminha nessa direção. Então, eu preciso até diferenciar isso, né? A ideia de afinidade e de intimidade. Né? A afinidade são coisas próximas uma das outras, né? Que nós temos de características. E intimidade é quando eu vou aprofundar algo a mais, né, com a pessoa. Então, na igreja, a gente precisa ter o convívio, o contato, e, de fato, nós teremos intimidade com alguns irmãos. Mas isso não pode atrapalhar o meu relacionamento com todos. E a igreja, ela precisa fazer isso, porque ela foi chamada por Deus, como igreja, a glorificar a Deus, né, dentro dessa missão. Então, a gente tem que desconstruir isso. Eu vejo isso, às vezes, muitos dos nossos jovens, né, lá na igreja. A gente conversa, a gente explica, né, mas não é fácil também. Não é fácil, não é fácil. Até porque eu acho que a tendência nossa é nos fecharmos no nosso grupo, que isso é confortável, né? Puxa vida, a gente está com um grupo de amigos com quem nós gostamos de sair, de conversar, de viajar. Para que outras pessoas, né? Vamos ficar aqui só nós e pronto, né? Mas quando nós, obviamente, a afinidade não é um problema moral. Eu vou conversar às vezes com uma pessoa, mas eu preciso ter uma visão também para fora,
né? Então, para incluir novas pessoas, para nos preocupar com aqueles marginalizados, né? Aqueles que chegam na igreja e não têm amizades. E cá para nós, muitas vezes as nossas igrejas perdem pessoas porque elas não são acolhedoras, não são amorosas. Elas se fecham nesses grupos e esses grupos, de fato, não estão tendo visão de reino, de expansão de reino. Elas estão fechadas. E aí elas não estão olhando para aquelas pessoas que Deus está mandando, para aquelas pessoas que estão ali desejosas de ter um relacionamento, mas elas têm a dificuldade, são introvertidas, são mais envergonhadas. E como esses grupos podem ter afinidades, mas ao mesmo tempo ter essa visão para fora, essa visão que inclui pessoas, que ama pessoas, que busca pessoas no ambiente da igreja. Na igreja, uma vez eu falei que a nossa afinidade tem que ser uma afinidade propositiva, né? Porque nós temos um propósito. Sim. Então a nossa afinidade tem que ser propositiva. Exato. Né? A intimidade, sim, a gente vai ter, né? Vão ter pessoas que nós vamos chamar mais vezes para ir na nossa casa. Mas a afinidade propositiva é nós estamos pensando, né, a mesma coisa. Por isso que Paulo vai exortar também, Evódio e Sintique, né? Pensem concordemente no Senhor. Sim. Nós temos que ter o mesmo pensamento, né? Porque nós estamos neste mundo com essa ordenança de Deus de viver para glorificá-lo, né? Então, isso é importante. Eu penso que, de uma forma particular, dentro da igreja presbiteriana, esses desafios muitas vezes aparecem na lida com as sociedades internas. Nós temos sociedades para crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, e às vezes, ou intencionalmente ou não intencionalmente, nós encontramos essas sociedades muitas vezes se fechando entre elas e até algumas vezes rivalizando entre elas. E isso é uma distorção de todos esses elementos bíblicos que nós acabamos de ver, então nós temos que ter muito cuidado em perceber que o sentido das nossas sociedades, a natureza das sociedades, não é para criar divisão na igreja. É uma organização sistematizada ali pelos elementos das faixas etárias ou depois do gênero, do sexo, mas depois a gente vê que elas funcionam como uma espécie de braço do conselho da igreja para o cultivo de atividades espirituais, sociais, esportivas, até artísticas, né? Nós temos uma descrição extensa no nosso manual. Verdade. E então há apenas uma organização, mas isso não significa, por exemplo, que os trabalhos precisam ser estanques. Obviamente, você vai ter uma programação ou outra que você vai tratar para assuntos específicos para determinadas faixas etárias. Mas lá na nossa igreja mesmo nós temos percebido a necessidade, por exemplo, de, em programações de uma ou outra sociedade, ampliarmos o convite para que todas participem. Quando nós temos homenagem às senhoras, que as crianças, os adolescentes, os jovens preparem essa homenagem, eles façam, eles organizem e vice-versa. Então uma sociedade fica responsável por cuidar da homenagem da outra. No dia dos pais são as mulheres, no dia das mães os homens, e juntam todas as sociedades. Então é importante que as sociedades internas entendam a necessidade de uma coalizão, de uma cooperação no serviço da igreja, para que não se distorça a natureza dessa divisão, que é apenas por um elemento e em um determinado trabalho da vida da igreja, mas não para que haja essa dissensão, essa divisão dentro da igreja, no caso da igreja presbiteriana. Eu sei que outras igrejas acabam trabalhando com grupos pequenos, né? Então, independente de como seja essa estrutura de discipulado, nós temos que ver isso apenas como uma espécie de organização, por meio da estratégia que o Conselho estabeleceu para o crescimento, para o ensino, e não como uma fragmentação da igreja, que, consequentemente, fragmentaria também a própria ideia de unidade no corpo de Cristo. Eu acho fantástica a sugestão, Tito, sobre como uma sociedade, né, digamos, no nível de igreja presbiteriana. Mas se você não é de uma igreja presbiteriana, como os homens da igreja podem servir as crianças e os adolescentes, como os adolescentes e crianças podem honrar as mulheres, né,
mulheres idosas, as mulheres mais experientes da igreja. Então, quando cada sociedade ou cada ministério, seja homens, mulheres, adolescentes, jovens, como esses grupos, né, da igreja podem se congraçar e podem servir uns aos outros e cuidar uns dos outros. Aqui eu faço lembrar, né, a carta de Paulo a Tito, né, quando ele comissiona ali os homens a estarem à frente na igreja, né, cuidando da igreja. Quando ele se dirige às mulheres idosas ou maduras, né, pode ser entendido daquela forma, a discipularem as jovens senhoras. Então, essa preocupação intergeracional, né, entre gerações, né, dos homens mais experientes, mais adultos, pensando nos adolescentes, né, como digamos, aqueles homens mais maduros, piedosos, podem cuidar dos adolescentes. Né? Nós recebemos famílias de aglomerações e de situações familiares assim disfuncionais, às vezes de lares divididos, onde as meninas talvez não tenham referenciais de mulheres piedosas dentro de casa, ou de rapazes, jovens e adolescentes, sem referenciais de homem. O que é ser um homem bíblico, né? O que é ser um homem de Deus? O que é ser alguém, um homem que realmente seja cheio do Espírito Santo? Então, um homem mais maduro, ou um grupo de homens mais maduro da igreja, cuida dos adolescentes ou dos jovens. Então, esta unidade, né, vai acontecendo, e esse problema das famosas panelinhas vai sendo tratado de uma forma sábia, bíblica, no seio da igreja. Queridos, estamos chegando então ao nosso final do programa Conhecimento e Piedade. Pena, hein? Pastor Robert, considerações finais sobre resolução de conflitos na igreja. Deixe uma mensagem final aí para aqueles que estão nos assistindo. Ótimo. Meus irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês, mas a minha consideração é para que sejamos em todo tempo bíblicos, né? Como o programa chama, né? Conhecimento e piedade. Conhecimento gera piedade, mas um conhecimento que não é abstrato, um conhecimento que é prático. E a Escritura nos chama para conhecer a Deus, e a partir do momento que nós passamos a conhecer a Deus, nós vamos desejar a Ele. Esse desejo vai nos impulsionar a servi-lo. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso saber onde servi-lo e como servi-lo. Nós temos um problema, a natureza pecaminosa ainda se faz presente. E muitas das vezes nós deixamos ela sobressair. E quando ela sobressai é porque nós estamos deixando de conhecer a Deus. Coração vazio da palavra de Deus, ele vai estar cheio do seu egocentrismo. E aí nós teremos diversos problemas. Então, resolução de conflitos na igreja parte de alguém que busca conhecimento e piedade. Busque isso na tua vida, meu irmão. Não espere isso do outro. Não espere isso das pessoas que te lideram. Faça isso porque é um dever seu. Os líderes estão ali para te ajudar, para te orientar, para tirar suas dúvidas, né? Mas é seu dever fazer sua devocional, conhecer a Deus, preencher o seu coração da verdade, para então fazer diferença nesse mundo. Sejamos uma igreja autêntica, sejamos uma igreja que tem uma identidade bíblica e que, como foi colocado aqui lá no começo do programa, que seja uma igreja que de fato venha glorificar a Deus em todas as coisas. Reverendo Tito, por favor, deixe as suas considerações com aqueles que estão nos assistindo e nos assistirão no futuro. Meus irmãos, nosso modelo é o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. João disse que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E esse é um referencial seguro para nós podermos buscar ou nos balizar, né? Conjugarmos de forma equilibrada a graça e a verdade. Porque a graça sem a verdade, uma pessoa extremamente graciosa, mas que não confronta, né, por suprimir a verdade,
ela acaba prejudicando a pessoa, faz vistas grossas ao pecado e pode deixar de ser um instrumento para abençoar a vida dessa pessoa. Do outro extremo, uma pessoa apenas verdadeira, que busca a qualquer custo, né, o estabelecimento dessa verdade, mas o faz de uma forma não graciosa, acaba perdendo de alguma forma a razão e de forma belicosa prejudica esse relacionamento, ou até mesmo perde a pessoa. Por isso que a conjugação, como João nos ensina ali no seu Evangelho, de graça e verdade, como foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o melhor modelo para podermos buscar a referenciar a nossa vida. Possamos ser cheios de graça e de verdade, como foi o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso último conselho. Muito obrigado, Robert. Muito obrigado, Tito. E com isso nós estamos finalizando a série Resolução de Conflitos. Espero que você tenha sido abençoado, edificado. Se você perdeu alguma das partes desta série, você pode ir à nossa IPP Play, a nossa playlist, aí no canal do YouTube da IPP TV. E você vai ter ali as 7 partes deste tema tão importante para a vida da igreja local, para a vida de famílias, de pessoas, de uma forma geral. Que Deus te abençoe e até a próxima semana no programa Conhecimento e Piedade do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da IPP. Deus abençoe. Deus abençoe.